51, se você ler o Salmo 51, versículo 5, vamos ler lá Salmo 51, versículo 5, Davi, por causa do pecado de adultério, está ali rogando a Deus o perdão de Deus e falando dessa fraqueza humana, dessa tendência carnal do ser humano de pecar. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala de duas coisas aqui. Em pecado me concebeu a minha mãe, é quando a mulher engravida, certo? No relacionamento entre homem e mulher. Porque só vai gerar vida conforme o plano original de Deus. Homem com homem não gera filho. Mulher com mulher não gera filho. Por quê? Porque não é o padrão de Deus. Deus não criou isso. O padrão de Deus é um homem e uma mulher e um homem. A própria natureza, conforme a sua ação natural que Deus criou, já manifesta esse entendimento. É impossível um homem com homem gerar. Mulher com mulher gerar. Só gera o homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Porque o sêmen está no homem, não está na mulher. Então quem gera é o homem, mas o homem precisa da mulher para poder gerar. Amém? Hoje nós temos tecnologia e tem várias formas aí, mas o sêmen sempre vem da mesma fonte, do homem. Sem sêmen não tem ser humano, conforme a sua natureza. Não tem como. Então, observe. Quando Adão cai, cai toda a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade vai vir de Adão. Só tem ele na terra e a mulher. Então é o homem que gera. É por isso que aqui diz, Paulo, entendendo isso, entrou o pecado pelo um homem. Que homem? Adão. Todos foram gerados à sua imagem e semelhança. Ou seja, imagem e semelhança no sentido de pecado. Adão pecou, todos que vão vir dele agora, toda a humanidade está em pecado. Por isso que o texto está dizendo, por um homem entrou o pecado no mundo. Entrou. E depois, e pelo pecado, a morte. Que morte? Três tipos de morte. É por isso que Deus falou em Gênesis, capítulo 2, verso 17, no dia que comer, morrerás. Mas Adão só morreu com uns 930 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Ele viveu 930 anos. Então, de que morte que Deus estava falando? Que quando ele comesse da árvore, ele ia morrer no mesmo dia. Morte espiritual. É a morte espiritual. Onde o relacionamento da criatura com o Criador foi banido, foi cortado. Deus não se comunica mais com o homem como se comunicava. Porque agora o homem, ele foi maculado pelo pecado e a natureza dele agora é oposto à natureza de Deus. Ele não pode mais se aproximar de Deus sozinho. Observe que quando o homem cai, é Deus que vem até ele e ele se esconde. Quando ele cai, ele percebe que está nu, faz uma veste de figueira e se esconde. E por que ele se esconde? Porque ele ouviu a voz de Deus, porque a sua natureza pecaminosa agora o impede de se aproximar de Deus. Então observe, o homem que tinha um relacionamento profundo com Deus na plenitude, agora depois do pecado, corre desse relacionamento. E por quê? O primeiro sentimento foi medo. É por isso que Jesus falou tanto no Antigo e no Novo Testamento, não temais, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? Porque o primeiro sentimento que entrou no coração do homem relacionado à comunhão com Deus, pós o pecado, foi ter medo. Eu temi, ouvi a tua voz e temi e me escondi. E Deus vem até ele, onde você está? E disse, eu estou aqui. Comeste tu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, a mulher que tu me deu, eu comi. Então, observe esses detalhes. Então, primeira morte, morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1. Mortos em ofensas e pecado. Segunda morte, morte física. O homem vivia eternamente, vivia eternamente, não morria. Agora entrou por causa do pecado, o homem morre fisicamente. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a todos os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto é uma ampliação de Gênesis capítulo 3, versículo 19, que Deus fala, no sol do teu rosto comerá teu pão, até que te tornes a terra, por quanto és pó, e em pó te tornarás, ou seja, você vai voltar para o pó de novo. Por quê? Porque tudo vai voltar para a origem, para Deus fazer tudo novo. Você entende isso? Deus fazer tudo novo. Então, morte espiritual, morte física e terceira morte, consequência do pecado, morte eterna. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo
capítulo 21, versículo 8, olha o que está escrito aqui. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O capítulo 20, o versículo 14, está escrito assim. Capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Que morte é essa? Que morte é essa? É a morte eterna, onde o homem será banido da presença de Deus. Não conviverá mais com a presença de Deus. Por quê? Porque estes serão lançados no lago de fogo, não por causa dos seus pecados, mas por causa da rejeição do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Então isso foi a consequência do pecado quando o homem cai no Éden. A maldição entra, o pecado entra. O que é a maldição? O pecado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldito. Por quê? Porque ele tirou a maldição de sobre a humanidade. E de toda a criação ele levou sobre ele, para trazer a regeneração, o plano original de Deus. Você está entendendo isso? Então todo ser humano, quando ele nasce, claro que tratando-se de criança, quando morre criança, é inocente, a própria inocência da criança vai se responsabilizar pela sua salvação, pois ela não sabe crer, não atingiu a maturidade de discernir entre o bem e o mal. Mas quando a pessoa já tem a maturidade de discernir o que é bem, o que é mal, o que faz a maldade, aí já tem que se arrepender para ser salvo, tem que exercer fé para ser salvo. Então quando quando o bebê já é concebido, e ele é formado, ele já está separado de Deus. Lembrando, se morrer como bebê, sem atingir a maturidade de discernir entre o bem e o mal, a sua inocência se responsabiliza pela sua salvação. É salva, dos tais é o reino de Deus. Mas depois que atinge a maturidade de discernir o bem e o mal, que precisa e é necessário se arrepender, se não se arrepender, entra lá no juízo de Deus, que é o juízo eterno, que é a segunda morte. Então veja a desgraça que foi por conta do pecado, as consequências. Morte espiritual, o relacionamento com Deus acabou. Morte física, o homem que era eterno agora ele morre fisicamente. E morte eterna que infelizmente, apesar da cruz de Cristo, muitos entrarão nesse estado. Por quê? Porque não são todos que vão aceitar Jesus. Jesus veio e morreu, cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. Nascerá da mulher que vai pisar na tua cabeça, Jesus Cristo. Então o pecado passou para todos os homens, por isso que todos são pecadores. Todo ser humano é pecador, não existe um bom, não existe um ser humano, todos são pecadores. Vamos ler Salmos 14, olha só o que está escrito em Salmos 14 aqui, ó. Salmos 14, a partir do versículo... Salmos 14. Salmos 14, cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Versículo 1. Disseram os necios no seu coração, não há Deus. Ateu. Quem que disse que não há Deus? Ateu. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Olha só, não há ninguém aos olhos de Deus que faça o bem. Verso 2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Verso 3, desviados-se todos, juntamente se fizerem imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Deus está dizendo para o homem caído em pecado, não tem um de vocês que faça o bem. Por quê? Porque o homem não consegue mais fazer a vontade de Deus plenamente como era no princípio, quando o homem era perfeito, quando vivia no estado eterno. Por causa de quê? Por causa do pecado que está dentro dele. Paulo faz uma ampliação dessa passagem em Romanos capítulo 3. Olha só o que está escrito. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, está escrito assim, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto o judeu como o grego todos estão debaixo de pecado. Verso 10, como está escrito, ele está falando dos Salmos. Do Salmos 14 e do Salmo 51, do Salmo 53. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Verso 13. A sua garganta é o sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, e pessoa de aspida está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu